Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Diego Veras e este vídeo faz parte de uma playlist que aborda os assuntos de pré-cálculo. A gente chama de pré-cálculo, que é essencialmente a matemática básica, que é exigida no estudo do cálculo, tá? Então, neste vídeo nós estamos vendo uma introdução à geometria analítica. Claro que a geometria analítica é algo bastante extenso e aqui nós vamos trazer os principais conceitos da geometria analítica que são utilizados no cálculo, tá? Já dando spoiler para vocês aqui, lá em derivadas, a gente diz que a derivada é a inclinação de uma reta, da reta tangente. E aí nesta aula nós vamos ver esses conceitos de inclinação, distância entre pontos, ângulos entre retas e por aí vai, tá bom? Então não deixe de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os vídeos que vão saindo. Dê uma navegada aqui, falta um acento aqui, perdão. Dê uma navegada aqui nas playlists, pode ser que tenha algum assunto que te ajude de alguma forma. E vamos ao vídeo, tá? Bem, vamos fazer nossa introdução aqui aos conceitos fundamentais da geometria analítica que são necessários para o estudo do cálculo diferencial e integral. E primeiro vamos falar de retas e coordenadas, tá? Bem, o cálculo 1, ele é fundamentado majoritariamente, ou quase que exclusivamente, né, no plano cartesiano, no R2, tá? O R, né, a reta real, a gente simboliza por esse R aqui, né? A gente simboliza por um segmento de reta, tá? E essa aqui a gente chama de reta numérica. Esta aqui é a reta numérica, tá? Ou reta real também, tá? A gente pode chamar como a reta real também, beleza? Nesta reta nós estabelecemos um ponto onde vai ser a origem, né, que a gente disse. Então aqui vai ser o número real 0, tá? E aí os pontos que estiverem à direita desse zero são os números positivos e à esquerda são os números negativos, tá? Esta é a reta. E aí quando a gente vai para o plano cartesiano, que é o nosso R2, aí é o nosso plano numérico. Então nós temos aqui o x, né? Nós temos uma reta x, tá? E outra reta ortogonal a este x, né? Que é a nossa reta y. O encontro das duas corresponde ao número 0 da reta x e o número 0 sobre a reta y, tá? Então aqui é o plano numérico, tá? O plano numérico, também chamado plano cartesiano, tá? É o plano cartesiano. Beleza. E é nesse plano que são definidas as funções, né? Para cada valor de x, você coloca o seu domínio aqui, a imagem aqui em cima, e por aí vai, tá? E é o seguinte, na reta numérica, você tem um ponto x, tá? Pontinho x aqui é um ponto sobre essa reta, né? Agora, quando você está no plano numérico, você tem um pontinho aqui, ó. Esse pontinho tem coordenadas x e y. E aí vem o conceito de coordenada. E esse pontinho aqui, a gente diz que é um par ordenado, tá? Um par ordenado. Então, o x, y, ele é um par ordenado. Par, porque é um par de números. E ordenado, porque a ordem importa, tá? Se você trocar essa ordem aqui, eles vão dar resultados diferentes, tá? Quer ver um exemplo? Se eu pegar aqui, deixa eu fazer assim. Se eu pegar aqui x e y. Vamos pegar, por exemplo, o ponto 1 e 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. 1, 2, tá? A primeira entrada aqui sempre vai ser a abscissa. Sempre, tá? É o ponto no eixo horizontal.
E a segunda entrada vai ser a ordenada, que é o ponto sobre o eixo vertical. Então, eu tenho o ponto 1, 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. Este daqui é o ponto 1, 2. Agora, se eu trocar e colocar 2 e 1, como é que vai ficar o ponto 2, 1? Ponto 2, 1, x igual a 2, y igual a 1. Ó, é outro ponto diferente. Esse aqui é o ponto 2, 1, tá bom? Então, a ordem importa. Sempre aqui, a primeira entrada é a abscissa, é o ponto, é a sua posição sobre o eixo x, e o y na sua posição projetada aqui no eixo y, beleza? E aí vamos trazer o conceito de distância entre dois pontos. Se você for olhar distância entre dois pontos na reta numérica, é apenas um módulo de um número menos o outro, tá? Aí, já no plano numérico, vai ser uma formulazinha inspirada no Teorema de Pitágoras, tá? Então, veja só, vamos falar agora de distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos, tá? Primeiramente, na reta numérica, tá? Nos números reais. Então, se eu tenho minha reta R, x, aí eu tenho um ponto x1 e x2 aqui. x1 e o ponto x2, tá? A distância entre esses dois aqui... Ih, manchou aqui, ó. Desculpa, ó. Ficou feio, né? A distância entre esses dois pontos aqui, que eu posso representar como... Vou fazer assim, uma distância D, tá? Essa distância é simplesmente o módulo de x2 menos x1. Tá? A gente já viu isso daqui, tem aqui na playlist do nosso canal, lá nos primeiros vídeos dessa playlist pré-cálculo, falando disso daqui, tá? Do módulo, que o módulo dá a distância desse número, né? Então, por exemplo, se a sua origem está bem aqui, tá? A distância x2 é daqui até aqui, e x1 é daqui até aqui. Da origem até x2, da origem até x1. Se eu quero essa distância aqui, então é x2 menos x1. Coloco o módulo, por quê? Porque se eu estiver do lado esquerdo, se eu estiver com um número real negativo aqui, aí se você não tiver o módulo, vai dar errado essa distância, né? Vai ser compensado que é positivo com negativo, né? Agora, quando a gente está no R2, tá? No R2 a gente tem o seguinte, a gente tem aqui o nosso plano, tá? X, Y. Então, eu tenho esse ponto, por exemplo, aqui, x1, y1, e tenho o ponto x2, y2. Aí agora eu quero essa distância aqui, ó. Essa distância D. E para fazer essa distância, vamos usar aqui o teoremazinho de Pitágoras, tá? Então, eu vou virar a folha aqui para ficar mais claro para vocês. Então, vamos de novo aqui. Vou fazer o meu plano, fazer um desenho mais bonitinho aqui. Que a gente vai fazer a análise geométrica aqui, tá? Então, veja, eu tenho o ponto x1, y1, tá? E eu tenho um outro ponto aqui, x2, y2, beleza. Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de P1 e ali eu vou chamar de P2, por exemplo, tá? Então, meu P1 é o ponto x1, y1. O ponto P2, x2, y2, tá? E aí eu quero a distância entre esses dois pontos, então a distância daqui até aqui, tá? Não vai ser simplesmente um módulo de x1, x2 menos x1, módulo, não, tá bom? Calma. Então, essa distância aqui é a distância entre P1 e P2, eu vou representar assim, tá? A gente conhece muito na geometria. Ó, para isso, vamos pensar aqui no Teorema de Pitágoras, tá? Porque, veja, ó, se eu olhar isso daqui, ó, aquele é um ângulo reto, né? Então, essa aqui é a hipotenusa. Então, a distância entre dois pontos no plano
cartesiano é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, veja só, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, P1, P2, essa distância ao quadrado vai ser... Aí essa distância aqui é x2 menos x1. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? Então, obtenho, tiro a raiz dos dois lados aqui, tá? Então, veja, aí é o seguinte, quando eu tirar essa raiz aqui, ó, atenção, quando eu pegar a raiz de P1, P2 ao quadrado, isso aqui vai ser o módulo de P1, P2, tá? A raiz dele ao quadrado. Só que como essa distância é uma distância, então isso aqui vai ser sempre positivo, tá? Então eu posso desconsiderar de colocar este módulo aqui, tá? Então nós chegamos que a distância entre esses dois pontos aqui, então o tamanho do segmento P1, P2 é a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Além disso, se você prestar atenção, isso aqui é uma coisa ao quadrado, é uma coisa positiva. Outra coisa ao quadrado, outra coisa positiva. Estou somando coisas positivas. Então, esse P1, P2 sempre vai ser positivo. Raiz de algo positivo vai ser sempre positivo, então não precisa explicitar o módulo aqui, tá? E outra coisa importante, essa fórmula vale para quaisquer dois pontos em qualquer quadrante, qualquer lugar que está aqui. Eu fiz nesse quadrante aqui com tudo positivo, mas pode estar aqui, pode estar em qualquer ponto, quaisquer dois pontos, isso aqui sempre vai ser válido, tá? Sempre. E não vai ter problema, porque eu estou trabalhando com distâncias, eu estou trabalhando com um módulo disso daqui, né? Então a raiz disso ao quadrado, isso aqui ao quadrado é tudo positivo, então não tem nenhum problema, vale para quaisquer dois pontos em qualquer quadrante. E nesse conceito de distância de dois pontos, tenho duas observações para fazer aqui, tá? Bastante pertinentes. Eu vou colocar aqui a primeira observação, é o de que é o seguinte, se os dois pontos estiverem sobre uma reta horizontal, olha só, se os dois pontos estiverem sobre uma reta horizontal, vai acontecer isso aqui, ó. De novo, gente, eu estou escrevendo aqui no primeiro quadrante só por questão de comodidade, tá? Mas isso aqui vale para quaisquer dois pontos em qualquer quadrante, não tem nenhum problema, tá? Então vamos dizer que os dois pontos estão sobre uma mesma reta horizontal. Então eu tenho aqui o meu x1, ele está aqui, aí eu vou chamar y1. E aqui o meu x2 está também com a ordenada y1, tá? Esses dois pontos aqui estão sobre essa reta aqui, tá? Aí vamos lá, vamos calcular essa distância. Então eu vou ter P1, P2 vai ser a raiz de x2 menos x1 ao quadrado. E agora, ó, o y2. Quem é y2? É y1. Opa! y1 menos y1 ao quadrado. Zero. Fica só isso aqui. E aí, agora sim, é o módulo de x2 menos x1. A gente volta para o caso da reta numérica que eu falei para vocês no começo, né? Distância entre dois pontos na reta numérica. É só o módulo. Ó, fica o módulo certinho. Aí agora aqui não pode tirar esse módulo não, viu? Aqui não pode tirar não. Porque se você tirar o módulo, aí vai fazer diferença se o x2 estiver à esquerda do x1 ou ele estiver nos quadrantes que não seja esse primeiro quadrante, tá? Mas fica o módulo. Se os dois pontos estiverem sobre uma reta vertical, aí agora é assim, ó. Você já pode prever aí que vai dar módulo de y2 menos y1, não é verdade? E é isso mesmo, viu? Então eu tenho aqui o meu ponto x1, y1. Ele vai ter a mesma ordenada, ou a mesma abscissa. Meu y2 vai ter essa mesma abscissa aqui, ó. Tá? E aí eu quero essa distância aqui, ó. Mesma coisa, tá? Então, opa, aqui é tracinho, né?
a distância do ponto P1 até P2, P1 até P2, tá? Então aqui seria o P1 até o P2. Mesma coisa aqui, ó, preciso fazer o desenho no caderno de vocês. P1 até P2. Vai ficar raiz de x2 menos x1. Só que quem é o meu x2? É o próprio x1, tá? Então vai ficar, ó, o x1 menos x1 ao quadrado. x1 menos x1, 0. Então não tem isso aqui. Só vai ter y2 menos y1 ao quadrado. Isso aqui vai dar módulo de y2 menos y1 também, tá? Então fica essa distância exatamente aqui como nós falamos para a reta numérica. E aí, gente, com esse conceito de distância, já dá para a gente fazer um exercício aqui muito interessante, que é o seguinte. Considere o triângulo formado pelos pontos A, menos 2 e 4, B, menos 5 e 1, C, menos 6 e 5. Esses são os vértices, tá? A posição dos vértices do triângulo no plano cartesiano. Usando o conceito de distância, este triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno, tá? Então, lembrando lá da geometria plana, triângulo equilátero tem 3 lados iguais, triângulo isósceles tem 2 lados iguais, triângulo escaleno, nenhum lado igual, todos os lados são diferentes, tá? Beleza. Primeiro vamos fazer o desenho no plano para ter uma ideia mais ou menos de como é esse triângulo, tá? Então, eu vou fazer ele assim. Ele está neste quadrante, ó, os números, todas as abscissas dos pontos estão negativas. O primeiro ponto é menos 2, menos 5. Então, vamos fazer assim. Vai até menos 6, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, eu tenho em menos 2 e 4, tá? Então, vai até 5, né? Vai ficar bom aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2 e 4. 4 aqui. Então, um ponto é este daqui. O outro ponto, menos 5 e 1. 2, 3, 4, 5. Menos 5 e 1. Ele vai estar mais ou menos aqui. E o outro ponto, menos 6 e 5. Ele vai estar bem lá para cá, assim, ó. Tá? Então, o triângulo é mais ou menos esse daqui, assim, ó. Tá? Esse menos 5 é o ponto B. Ponto A é o menos 2 e 4. Ponto C é esse aqui, tá? Pronto. Ó, só em olhar pelo desenho você não consegue saber se esse triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Não dá, tá? Num desenho que eu fiz, que não está todo, né, perfeito, não está todo em escala, você pode... isso tem cara de equilátero, né? Tão parecido. Mas vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos calcular o tamanho dos lados desse triângulo. Então, para calcular o tamanho desse lado, eu vou calcular a distância entre o ponto B e o A, tá? Para calcular essa distância aqui, a distância entre B e C, entre C e A, tem essa distância, tá? Lembrando que a distância entre um ponto ao outro é igual à distância entre esse ponto de volta com relação ao outro, né? Então, a distância entre B e A é igual à distância entre A e B, tá? Geometria euclidiana, tudo tranquilo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a distância entre A e B. Eu vou usar a ordem alfabética, tá? Mas dizendo que BA, a distância entre B e A é igual à distância entre A e B, tá? Então, eu vou colocar aqui o segmento AB, aí vai ser a raiz, o x, né? Então, vai ser menos 2 menos 5. Fica menos 2 mais 5 ao quadrado, tá? Menos 2 menos 5 ao quadrado. Aí o y, pode até olhar aqui, ó. O y, 1 menos 4 ao quadrado. Mais 1 menos 4 ao quadrado. Beleza. Esse aqui vai dar 3 ao quadrado, 9, tá? Vai dar 9 aqui. Esse daqui, 3 ao quadrado, 9, 1 menos 4 menos 3, 9 mais 9, raiz de 18.
tá? É raiz de 18. Vamos agora ver a distância BC, tá? Distância BC. B e C. Então, vou pegar aqui B e C. Então, vai ser raiz menos 6 menos 5. Então, fica menos 6 mais 5 ao quadrado. 5 menos 1 ao quadrado. Tá? Aí, aqui vai dar 1 menos 1 ao quadrado, vai dar 1. E esse aqui, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 1, 17. Olha, já não é equilátero, tá? Já não é equilátero. Vamos calcular a distância entre A e C e verificar se der igual a um desses aqui, vai ser isósceles. Se der diferente, outro valor diferente, vai ser escaleno. Então, agora a distância entre A e C. Raiz A, deixa eu voltar aqui, e C. Então, vai ser menos 6 menos 2. Então, fica menos 6 mais 2 ao quadrado. 5 menos 4 ao quadrado. Tá? Ó, esse daqui vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. Aqui dá 1 ao quadrado, 17. Raiz de 17. Opa, dois lados iguais. Então, o triângulo ABC é isósceles. Tá bom? Porque tem dois lados iguais aqui. Bacana, né? E aí, agora vamos falar de ponto médio. Tá? O ponto médio de uma reta. Então, essencialmente, eu tenho dois pontos, tá? Vai ter uma reta. Na reta que passa por esses dois pontos, qual é o ponto médio? Tá? Vou fazer um desenho. Então, é o seguinte. Vou fazer um desenho maiorzinho. De novo, eu estou fazendo aqui no primeiro quadrante, mas isso aqui vai valer para quaisquer dois pontos em qualquer quadrante, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui o meu ponto x1, y1, tá? Então, eles vão estar marcados aqui. E eu vou ter o meu... Tá aqui bem longe. x2 e y2 aqui, tá? E eles estão marcados aqui, tá? Pronto. E aí, a gente tem a reta que liga esses dois pontos aqui. Tá? Então, estão unidos aqui. Eu quero quais são as coordenadas do ponto médio. Eu vou colocar bem aqui no meio. Aqui vai ser xm, ym. Eu quero essas coordenadas. Xm, ym. Desse ponto médio aqui, tá? Ó, para fazer isso aqui, a gente vai usar a geometria plana, tá? Esse aqui vai ser meu ponto P2, esse aqui vai ser meu ponto P1, tá? Vamos usar congruência de triângulos, tá? Vamos usar congruência de triângulos, porque veja só, se eu traçar isso aqui e isso aqui, olha só, eu tenho esses dois triângulos aqui, ó, eles são congruentes, porque eu tenho este ângulo é igual a este ângulo, porque lá da geometria, né? Vamos lembrar, que é nostálgico, né? Eu tenho uma reta cruzada por duas paralelas. Então, esse ângulo é igual a esse daqui. Tá bom, né? Por hipótese, esse ponto médio... Qual é o Desculpa, gente, eu nem falei definir, né? Esse ponto médio, eu usei aqui a nossa intuição, né? De ponto médio. O ponto médio é aquele ponto que divide um segmento de reta à metade, tá? Então anota aí. O ponto médio é aquele ponto que divide um segmento de reta na metade. Então, esse lado aqui, esse lado é igual a esse lado aqui. Tá bom, né? Então, ó, esses dois ângulos são iguais porque você tem a reta aqui cruzada por duas paralelas. Esses dois lados são iguais porque é da nossa definição de ponto médio, tá? Aí a gente tem esse ângulo aqui,
também é igual a esse, tá? Por quê? Porque eu tenho essa reta aqui cruzada por duas paralelas. Então, esses dois triângulos são congruentes, tá? Eles são congruentes. Então, eu tenho este triângulo aqui, tá? Eu tenho esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. São congruentes, porque eu tenho ângulo, lado, ângulo iguais. Lembra, né? Tinha todas aquelas variações. Lado, 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 ângulo, 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 lado, ângulo, todas essas combinações. Então, aqui eu tenho ângulo, lado, ângulo, tá? Então, se os triângulos são congruentes, são congruentes, essa distância aqui é igual a essa distância, e essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Então, este lado é igual a este lado, esse lado é igual a esse lado. Então, ó, esse lado aqui então vai ser x do ponto médio menos x1, tá? Que é essa distância aqui, vai ser igual a x2 menos x do ponto médio. Olha só, passa esse daqui para cá, passa esse para o outro lado. Então, eu vou ter 2 vezes xm, vai ser x2 mais x1. Vem positivo, vai positivo. Então, a abscissa do ponto médio é a média das abscissas dos pontos. Olha que interessante. A abscissa do ponto médio é igual à média das abscissas dos dois pontos. E você vê que para coordenada y, mesma coisa. Para a ordenada, exatamente a mesma coisa. Esse lado é igual a esse. Então, ó, esse lado aqui, ó, y do ponto médio menos y1 é igual a y2 menos y do ponto médio, tá? Mesma coisa, passa esse para cá, 2, coordenada do y médio, é igual a, passa esse para lá, y2 mais y1. Então, a ordenada do ponto médio é igual à média das ordenadas dos pontos. Beleza, né? Legal. E agora, gente, vem o conceito da geometria analítica mais importante para o cálculo, que é o de inclinação de uma reta, tá? Porque esse conceito vai ser usado lá nas derivadas, tá bom? Então é o seguinte, primeiro eu vou fazer aqui um desenho de uma reta que passa por dois pontos aqui, tá? Então, aqui é y e aqui é x, tá? Eu tenho os meus pontos x1 e y1, que aqui é o ponto P1. E eu tenho o ponto x2, y2. E esse daqui vai ser o meu ponto P2, tá? E aí esses dois pontos, por eles passam uma reta, e a inclinação dessa reta, ela é definida como a tangente do ângulo que ela faz com o eixo horizontal, tá? Então, eu tenho aqui esse eixo horizontal aqui, tá? Então, eu tenho este ângulo θ aqui, e a tangente, a inclinação, vamos representar de M, tá? Ela é definida como a tangente deste ângulo, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, ela é definida como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? A gente pode até pensar assim, ó, como ΔY sobre ΔX, tá? Delta como essa distância aqui, né? Então, é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Não é módulo aqui não, tá bom? Porque isso aqui pode ser negativo. Se a reta tiver inclinação negativa, ela seria assim, ó. Essa aqui tem uma inclinação positiva nesse desenho, e ela pode ter uma inclinação negativa. Pode ser assim, ó, xy. Agora, o meu ponto x1, o y1 vai ser maior do que o y2, por exemplo. Isso aqui é o y1. Tá, ó, vem aqui. E aí, o meu x2 e o y2 aqui. Tá? Aí, aqui, minha reta
está daqui para cá, tá bom? E aí, vou traçar essa paralela e o ângulo é este aqui, tá bom? Então, veja, a inclinação seria y2 menos y1 ficaria negativo. Então, inclinação negativa, essa reta é decrescente. Inclinação positiva, essa reta é crescente, tá? Então, essa é a definição da inclinação. ΔY sobre ΔX. y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Respeitando aqui os índices e a ordem dos pontos, tá? E aí aqui vem uma primeira consequência dessa definição, é de que essa reta passa por esses dois pontos, tá? Mas tem infinitos pontos sobre ela aqui, tá? Tem infinitos pontos. Tanto para cá, para dentro, de P1, P2, quanto para fora aqui, tá? Essa definição de inclinação, ela é independente da escolha dos pontos sobre essa reta, tá? Eu posso pegar esse x1, y1 e esse x2, y2, como eu posso pegar dois pontinhos aqui dentro, ou dois pontos lá fora, ou um ponto aqui, outro aqui. Quaisquer dois pontos ao longo dessa reta, a inclinação é a mesma, tá? A definição da inclinação independe da escolha desses dois pontos. É muito intuitivo, né? Claro, você vai estar com os mesmos pontos até aqui, né? Porém, a gente tem que demonstrar isso daí, tá? Então, vamos demonstrar esse teorema de que a inclinação, do jeito que ela é definida, ela independe da escolha dos pontos sobre a reta P1, P2, tá? Então, vou fazer um outro desenho aqui e vou mostrar isso aqui também. Vamos de novo usar um pouquinho de geometria aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Vou fazer outro desenho aqui embaixo. Tá? X, Y, tá? E aí eu vou pegar um ponto, de novo, x1, y1. Então, vou pegar de novo aqui um x1, y1. Esse daqui vai ser o meu ponto P1, tá? E aí eu vou pegar um x2, y2, bem lá longe, tá? Esse vai ser meu ponto P2, beleza? A reta passa por esses dois pontos aqui. E aí eu vou pegar agora dois pontos intermediários aqui, tá? Posso pegar dois pontos aqui intermediários. Vamos lá, vou pegar um x1 linha e um y1 linha, tá? Então, eles vão passar... Ixi, ficou fora de escala, me desculpem, tá? Vou apertar um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Desculpa. Esse aqui vai ser o P1 linha. Eu vou pegar outro ponto aqui. X2 linha. Era para eu ter feito daqui para cá, né? Não daqui para cá, desculpa. E aqui vai ser Y2 linha. E esse vai ser meu ponto P2 linha, tá? Então, a inclinação, tanto faz eu pegar esses pontos P1, P2, como pegar o P1 linha, P2 linhas. Vamos mostrar isso daí, tá? Olha só, já vou fechar isso aqui para a gente olhar os triângulos envolvidos aqui, tá? Vamos olhar para esses triângulos aqui. E vamos lá, olha só. Muito importante. Aqui nós temos triângulos semelhantes, tá? Eles são proporcionais. Os lados correspondentes são proporcionais. Quais são esses triângulos semelhantes? Esse daqui, ó, tenho esse triângulozinho aqui. E esse outro triângulo aqui, ó. Tá vendo? Tem esse grandão e esse pequenininho. Esse pequenininho, ele tá inscrito aqui dentro desse grande. Então, eles são proporcionais. Triângulos, eles são semelhantes, desculpa. Os triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, esse daqui é proporcional a esse, e esse daqui é proporcional a esse. E eles têm a mesma taxa de proporção, tá? Tem a mesma constante de proporcionalidade. Então, veja só. Esse daqui é igual a uma proporção desse daqui. Então, esse daqui é um número vezes essa distância, tá?
Então, eu vou pegar aqui o y e o x. Então, o meu y2 menos y1, essa distância todinha aqui, tá? Ela é essa distância aqui vezes uma constantezinha de proporção, tá? Uma constante de proporcionalidade. Então, vai ficar y2' menos y1'. Mesma coisa para o x. x2 menos x1 é k, x2' menos x1', tá? E aí, veja, ó, se é a mesma constante de proporcionalidade, eu posso dividir uma pela outra aqui, não é verdade? Então, a gente vai ter y2 menos y1 sobre x2 menos x1 é igual a y2' menos y1', x2' menos x1'. Então, essa aqui seria uma inclinação M, essa aqui seria uma inclinação M'. Né? Então, elas têm a mesma inclinação. Tanto faz eu pegar esses dois pontinhos quanto esses aqui. Eu peguei pontos internos, mas eu posso pegar pontos externos. Qualquer ponto ao longo dessa reta aqui, a inclinação será a mesma. Beleza? E eu vou trazer aqui para vocês duas observações importantíssimas, tá? Que é a inclinação de uma reta horizontal e a inclinação de uma reta vertical. Vamos lá. Então, vamos lá. Observação 1, tá? Se a reta for horizontal, tá? O que acontece com a inclinação? Ela vai ser 0, tá? Se a reta é horizontal, veja só. X e Y, tá? A reta horizontal, então eu tenho aqui o ponto x1, y1, tem esse ponto. O ponto x2 tem o mesmo y, tá? Minha reta horizontal aqui, tá? Como é que fica a minha inclinação? A inclinação, ela é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O y2 é igual ao y1, então é 0. Isso é muito, muito, muito importante em cálculo, tá? Extremamente importante. Se a reta for horizontal, a sua inclinação é igual a 0, tá bom? Se a reta for horizontal, a inclinação é 0. Tá? Observação 2. Reta vertical, tá? Qual é a inclinação de uma reta vertical? Ela não vai ser definida. Como assim, professor? É assim, ó. Aqui é o meu ponto x1, aqui é o meu ponto y1, y2. Se a reta é vertical, elas têm esse mesmo pontinho aqui. Mesmo x. Tá? E aí o que acontece? Inclinação. y2 menos y1, x2 menos x1. O que acontece? O x2 é igual ao x1. Eita! Divisão por 0. Divisão por 0. Não pode. Então, M não é definida. M não existe. Tá? Então, se a reta for horizontal, sua inclinação é 0. Se a reta for vertical, sua inclinação não é definida. Não é, tá? Não pode dividir por 0. Isso aqui é igual a 0, não pode dividir por 0, tá? Esses dois conceitos são muito importantes, tá? E aí, beleza. Aí, gente, ó, de posse da inclinação da reta, a gente pode determinar qual é a equação dessa reta. Então, vamos ver agora a equação da reta, tá? A partir de informações da sua inclinação. Vamos lá. E aí, gente, de posse da definição de inclinação da reta, nós podemos encontrar a equação da reta. Tá bom? Nós vamos partir da equação da reta na forma ponto inclinação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer mais um desenho de uma reta aqui, que é o meu y, e aqui o meu x, tá? Eu já vou colocar a reta aqui em si, tá? Ó, aqui está a reta R.
que a gente está trabalhando aqui, por exemplo. Eu vou pegar um ponto específico sobre essa reta, e vai ser o ponto x0 e y0. Tá? Em vez de ser x1, y1, x2, y2, eu vou pegar um ponto só, x0 e y0. Tá? Aqui, x0, y0. Então, eu estou trabalhando com a reta que passa pelo ponto x0 e y0. Beleza. A gente viu que a inclinação independe da escolha dos dois pontos sobre a reta, não é verdade? Independe da escolha. E aí, então, eu vou pegar um pontinho aqui, tá? E esse ponto, ele pode ser qualquer ponto sobre a reta. Pode estar em qualquer lugar, ele está livre. Esse aqui não, esse aqui está fixo. Eu quero que a reta passe por esse ponto. Aí eu vou poder pegar qualquer outro ponto aqui sobre essa reta. Então, esse daqui vai ser o meu x. E agora aqui vai ser o meu y, tá? Esse pontinho pode ser qualquer um. E a gente sabe que a inclinação independe da escolha dos dois pontos que você está usando aqui, tá bom? E aí, vamos lá. A inclinação será... Vou pegar primeiro a diferença entre x, y e x0, y0, tá? Então, y menos y0 sobre x menos x0, tá? Ó, daqui eu já tenho uma equação para essa reta, porque esse m aqui, ele é conhecido, tá? O m, ele é calculado. Então, eu posso passar esse x para cá. Então, a equação da reta y menos y0 é igual a m x menos x0. Tá bem? Então, esta aqui é a equação da reta na forma ponto inclinação. Tá? Na forma ponto inclinação. Você tem um ponto e tem a inclinação da reta. Tá? A partir dela aqui, você consegue obter a equação na forma cartesiana, na forma canônica. Tá? Y igual a ax mais b. Olha só. Eu vou isolar agora aqui o y. Vou fazer essa distributiva aqui. Então, aqui, ó. Ou, outra forma que a gente tem. Y menos y0 é igual a mx menos mx0. Tá bem? Então, eu vou passar esse y0 para lá. Então, eu tenho o y vai ser igual a mx, tá? Mais, eu vou colocar aqui, ó, menos mx0, e esse aqui vai positivo. Aqui é o menos, tá? Ficou um pouquinho apertado aqui, mas ele é o menos. Olha só. Isso daqui vou chamar de A, isso aqui tudinho eu vou chamar de B. E aí nós temos a equação da reta AX mais B, tá? Que é na forma reduzida. Esta a gente chama de forma reduzida. Tá? Então aqui é na forma reduzida. E aí a gente tem, até o que a gente aprende lá no colégio, né? Esse daqui, esse A, é o coeficiente angular. Coeficiente angular é a inclinação. E esse daqui é o coeficiente linear. É a altura que essa reta vai estar passando aqui, né? Esse B vai dar essa altura que essa reta vai estar para cima ou para baixo. Tá? Então, esse aqui é na forma reduzida. E o coeficiente angular é a inclinação. Tá bom? Beleza. E aí agora dá para a gente fazer um exercício, tá? Mais um exercício sobre equação da reta. Vamos lá. Ó, aqui está. Determine a equação da reta que contém os pontos P igual a 6 e menos 3 e Q igual a menos 2 e 3, tá? Primeiro de tudo, você tem os dois pontos. Então, vamos pegar a inclinação da reta que passa por esses pontos, tá? Então, primeiro, a inclinação vai ser... Eu vou fazer Q menos P, tá? Então, delta Y vai ser 3 menos o menos 3, tá? Sobre menos 2 menos 6. Beleza? Quanto que dá isso aqui? Menos 3 quartos.
tá? Dá menos 3/4. E aí é o seguinte, agora você pode usar y menos y0 é igual a mx menos x0. E eu vou dizer uma coisa, como a inclinação independe da escolha dos pontos sobre a reta, você pode usar tanto o ponto P, aqui como x0 e y0, como o ponto Q, aqui no x0 e y0, você vai chegar na mesma equação da reta, tá bom? Na mesma equação. Vamos lá, vou mostrar para você, vou fazer dos dois jeitos. Usando o ponto P, tá? Usando o ponto P. Então, o meu y0 vai ser menos 3 e o meu x0 vai ser 6. Então, a gente tem y menos 3, então fica y mais 3 é igual a menos 3/4 x menos 6. Beleza. Passa esse 4 multiplicando aqui para a gente chegar na forma canônica, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, 4y, passa esse 4 multiplicando aqui, né? Mais 12 é igual a menos 3x, aí menos 3 com menos 6, mais 18. Beleza. Aí eu vou passar esse 18 para cá, vai ficar 12 menos 18 dá menos 6. Passa esse 3x para a esquerda, vai dar positivo. Então, a equação da reta 4y mais 3x menos 6 igual a 0. Pronto. Vamos pelo ponto Q. Pegando o ponto Q, mesma coisa, tá? Aí vai ser y menos y0, então vai ser 3y menos 3 é igual a m x menos x0. Então, vai ficar x menos menos 2, fica x mais 2. Beleza. E aí vai ficar aqui assim, ó. De novo, passa esse 4 multiplicando, tá? Então, a gente vai ter 4y menos 12, aí esse com esse aqui, igual a menos 3x, menos 3 com esse 2, menos 6. Beleza? Pronto. Então, aqui vai ficar 4y, passa esse menos 6 para cá. E passa o 3x, vem positivo. Mais 3x, menos 12, esse aqui vem somando, mais 6, dá menos 6. Tá? E é a mesma equação. Então, tanto faz você escolher um ponto como o outro, você vai chegar na mesma equação, tá? Beleza. E agora, gente, eu preciso trazer dois teoremas que são muito importantes em cálculo, tá? Muito, muito, muito importantes. Um deles trata de inclinações de retas paralelas. Então, se você tem duas retas paralelas, tá? A inclinação delas vão ser iguais, tá? Tudo bem, isso é bem intuitivo, a gente pode aceitar no nosso senso comum, mas a gente tem que demonstrar isso, tá? A outra é que se você tem duas retas perpendiculares, tá? Se elas são perpendiculares, o produto das inclinações dela dá menos 1. Tá? Isso vai ser importante porque quando a gente, lá em cálculo, for estudar a equação da reta normal, já guarda esse nome aí para o seu futuro. Equação da reta normal, a equação da reta normal é uma reta perpendicular a outra reta muito especial, que é a reta tangente, tá? Então, vamos ver esses dois teoremas aqui. Ó, gente, o primeiro teorema ele diz o seguinte, duas retas não verticais por quê? A reta vertical não tem inclinação definida. A gente viu aqui. Então, não faz sentido fazer um teorema sobre a inclinação dela. Então, duas retas não verticais distintas serão paralelas se e somente se suas inclinações forem iguais, tá? Então, para demonstrar isso, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Eu vou pegar duas retas e a reta é um segmento infinito aqui, né? Então, toda reta nesse plano, eventualmente, em algum momento ela vai tocar o eixo Y, tá? Então, eu vou pegar essas duas retas aqui e essa outra aqui, estão paralelas. Tá? Essa reta R1 e essa reta R2, tá? O desenho tá tudo aqui à mão, mas elas são paralelas. Beleza.
Então, sem perda de generalidade, eu posso pegar o desenho da reta que vai passar aqui pelo eixo Y, não tem nenhum problema, tá bom? Eu vou escolher esse pontinho aqui, tá? E esse aqui. Esse ponto eu vou chamar B1, que eu vou pegar um outro ponto aqui e vou chamar de A, tá? E esse pontinho aqui eu vou chamar de B2, tá? Aí, essa altura aqui, vou chamar de B pequeno, tá? B maiúsculo. Maiúsculo é o nome do ponto e o minúsculo é a posição aqui, tá? Então, aqui vai ser x é 0 e o y é B1 pequeno. Esse daqui, o x é 0 e o y B2 pequeno, tá? São as coordenadas do ponto B1 grande e B2 grande. E aí eu vou pegar, também sem perda de generalidade, vou pegar, se a gente pode pegar qualquer ponto aqui na reta, porque a gente sabe que a inclinação independe da escolha dos pontos aqui, né? Então eu vou pegar aqui, vamos dizer que bem aqui é 1, tá? Pode ser qualquer um, tá? Eu vou pegar esse 1 aqui. E aí eu vou pegar essas imagens aqui. Então, bem aqui, ó, vai ser o meu ponto A1 e o ponto A2, tá? Aí vamos ver quais vão ser as coordenadas do ponto A1 e A2. Já tenho aqui que o meu ponto B1 é 0, B1 pequeno, tá? Ponto B2 é 0, B2 pequeno. Para achar essas coordenadas aqui, aqui o x é 1 e o y vai ser quanto? Vai depender da inclinação. A inclinação, vou pegar esse ponto e esse ponto aqui, tá? Eita, deixa eu mudar aqui, né? Eu estou usando 1 embaixo, então vou fazer aqui R1, tá? E aqui o R2. Tá? Para ficar coerente com B1, A1, R1, tá? Então, a inclinação dessa reta R1 aqui, eu vou chamar de M1. Então, a inclinação da reta M1 vai ser esse Y aqui, né? Que aí eu vou chamar de Y1, que é o Y dessa reta aqui. Menos B1 aqui, ó, né? Esse Y aqui, menos esse Y aqui, que é B1. O X, 1 menos 0. Tá? Então, eu encontro quem é a altura dessa reta aqui, esse Y, em função da inclinação da reta e desse Bzinho, ou seja, desse pontinho que ela cruza aqui. Então, eu já acho aqui que o meu Y1 vai ser M1 mais B1. Ele passa para lá, né? Eu já achei essa informação aqui. Eu estou marcando minhas coordenadas. E a inclinação dessa reta 2, vou chamar de M2, mesma coisa. Vai ser o Y nesse ponto, que eu vou chamar de Y2, menos o Y aqui, que é B2, sobre o X nesse ponto, que é 1, menos o X nesse ponto, que é 0. Tá? Então, eu já acho que o meu Y2 vai ser M2 mais B2. Pronto. E aí eu vou usar um fato da geometria, de que é o seguinte. Essas retas vão ser paralelas. Para que elas sejam paralelas, veja, a distância entre elas não pode mudar. Não pode mudar, tem que ser sempre a mesma. Se mudar um pouquinho em algum ponto, para lá ou para cá, elas vão se cruzar, tá? Então, se as retas são paralelas, a distância entre elas duas não pode mudar, tá? Tem que ficar na mesma distância aqui o tempo todinho, de uma da outra. Então, a distância daqui para cá tem que ser igual daqui para cá, tá? Eu posso escolher quaisquer dois pontos entre as retas. Não, desculpa. Eu posso escolher quaisquer dois pontos de uma reta, tá? Então, não tive perda de generalidade quando escolhi o 1, para tratar da inclinação, e não vou ter perda de generalidade se eu escolher a distância entre esse ponto aqui e esse aqui, tá? Que eles não pode mudar. Então, daqui para cá é B2 menos B1.
tem que ser igual daqui para cá. Aqui, o y aqui é M2 mais B2 e o y aqui é M1 mais B1. Então, esse menos esse. Então, tem que ser igual a M2 mais B2 menos M1 mais B1, tá? E aí, veja só, eu tenho B2 aqui, positivo, positivo, cancela. B1 aqui, negativo, negativo, também cancela, tá? O que é que sobrou aqui pra gente? 0 é igual a M2 menos M1. Então, pronto. As inclinações têm que ser iguais. Então, M1 igual a M2. Tá? Então, se duas retas forem paralelas, tá? A inclinação vai ser... As inclinações vão ser iguais, tá? A volta também, você demonstra também fazendo o processo totalmente inverso. Se as inclinações forem iguais, tá? Se as inclinações forem iguais, você chega nisso aqui e você mostra que as distâncias são iguais. Então, as retas são paralelas, tá? Então, se duas retas forem paralelas, as inclinações são iguais. Outra, se duas retas têm a mesma inclinação, elas são paralelas, tá bom? Você consegue fazer a volta bem direitinho aqui, tá? Eu não vou precisar fazer aqui, mas é bem intuitivo, fica como exercício para vocês. Parta, por isso que é o se e somente se. Parta do princípio de que as inclinações sejam iguais, e aí você consegue achar as coordenadas dessas retas, conhecendo as inclinações, olha a distânciazinha entre elas, mostra que a distância é igual, tá bom? Beleza, esse foi o teorema com relação às retas paralelas. Vamos agora ao teorema sobre as retas perpendiculares. E o segundo teorema, pessoal, traz a relação entre as inclinações de duas retas perpendiculares. O teorema 1 foi retas paralelas e o teorema 2 retas perpendiculares. Diz o seguinte, duas retas não verticais porque estamos falando de inclinação. A inclinação de uma reta vertical não é definida. Distintas, tá? Isso aqui é para prevenir você ter uma reta aqui e outro segmento continuando aqui, sobre a mesma direção, tá? Então, são duas retas distintas. Serão perpendiculares se e somente se o produto de suas inclinações for igual a menos 1. Ou seja, se a reta 1 tem inclinação 1, M1, e a reta 2 tem inclinação menos 2, esse produto tem que ser menos 1, tá? Vamos demonstrar isso daqui, tá? Então, primeiro, vamos fazer um desenho aqui. Antes de tudo, a inclinação da reta, ela também independe da origem do seu sistema de coordenadas, tá? Isso é muito importante. Eu vou fazer um pequeno esboço aqui. Se eu tenho essa reta aqui, tá? E aí eu coloco, por exemplo, um sistema de coordenadas aqui. Tá bem aqui esse sistemazinho de coordenadas, x e y, tá? Se eu pegar um outro sistema de coordenadas em uma outra posição aqui, vamos dizer que ele tá bem aqui, ó. X', y'. É muito verdade que a inclinação dessa reta é a mesma, tanto você estando nesse sistema de coordenadas, como você estando nesse daqui. Isso aqui é simples, é bem intuitivo e você consegue demonstrar fácil, tá? Basta pegar a relação de um sistema para outro e você vai ver que a inclinação é a mesma, tá? Atenção a esse fato. Sabendo disso, eu posso, sem nenhuma perda de generalidade, colocar a reta passando pela origem. Ou seja, eu posso pegar o meu sistema de coordenadas e colocar ele bem aqui, ó, sem nenhum problema, com a reta passando pela origem aqui, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. E eu vou fazer isto para demonstrar esse teorema. Então, veja aqui, ó. Aqui y e aqui x. Eu vou colocar o cruzamento dessas duas retas na origem do sistema de coordenadas. Na verdade, não é assim que eu devo falar. Eu devo falar o seguinte, eu vou colocar o meu sistema de coordenadas no cruzamento dessas duas retas, tá? Porque as retas existem lá, o sistema de coordenadas é que é móvel, entendeu? A diferença do que eu falei, né? Então, eu vou colocar meu sistema de coordenadas e as duas retas vão estar aqui. Vou dizer que uma esteja bem aqui, bem bonitinha, tá? Esta daqui vai ser
a minha reta 2. A reta 1 eu vou fazer descendo aqui. Essa aqui vai ser a minha reta 1 e a minha reta 2, ela vai estar aqui, ó. E elas são perpendiculares, tá? E essa aqui é a minha reta 2, tá? Então, sem perda de generalidade, eu posso colocar o meu sistema de coordenadas bem aqui no encontro dessas duas retas, tá? Não tem problema algum. Então, elas são perpendiculares aqui, tá? A hipótese é que elas sejam perpendiculares. De novo, como a inclinação independe da escolha dos pontos, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu posso pegar a inclinação, vou pegar bem aqui 1. Tá? Bem aqui é o ponto 1. Então, quando eu pegar esse ponto 1, eu vou ter este ponto P1. Não, eu quero fazer o contrário. Eu quero que essa aqui seja R2, tá? Eu quero que esta seja minha R2 e essa aqui seja minha R1, tá? Minha reta 1 e a reta 2. Porque aqui embaixo vai ficar o meu P1 e aqui em cima vai ser um ponto P2, tá? Eu posso pegar... Aí pronto, ó. Vou pegar a inclinação da reta azul clara, a reta 2. Eu vou pegar esse ponto e esse aqui. A reta R1, vou pegar esse ponto e esse ponto aqui, tá? E aí vamos ver como é que vai ficar a coordenada Y aqui. A coordenada X é 1. Quanto que vai ser a coordenada Y? Vai ser M2. Por quê? Por quê, professor? Porque isso aqui, ó. Quanto que é a inclinação M2? M2 é ΔY sobre ΔX. Então, ó, esse Y... Desculpe, esse Y que eu quero saber aqui, menos 0 sobre 1 menos 0. Então, Y vai ser M2, tá? Mesma coisa aqui para a reta 1. A minha inclinação M1 vai ser o Y que eu quero saber aqui, menos 0 sobre 1 menos 0, tá? Então, o Y dessa reta 1 aqui vai ser M1. Então, eu posso colocar aqui como Y1 e Y2 aqui, tá? Beleza. Então, o que que nós temos? Esse ponto P2 aqui, ele é o ponto 1 e M2. E esse ponto P1 é o ponto 1 e M1, tá? Pronto, beleza. Para que que eu fiz isso? Para pegar essas coordenadas. E por que que eu peguei essas coordenadas x e y desses pontos? Porque eu posso fazer um triângulo posso fazer um teorema de Pitágoras, o triângulo é retângulo, ó, porque isso aqui é perpendicular. Então, se o triângulo aqui é retângulo, eu posso fazer o teorema de Pitágoras. Então, essa aqui vai ser a minha origem O, tá? Então, ó, hipotenusa ao quadrado é a distância de P1, P2. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado, distância P1, P2 ao quadrado, tá? Vai ser igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vai ser distância OP1 ao quadrado mais OP2 ao quadrado. Tá bom? Pronto. Aí, como é que é a distância de P1 até P2? Aí, vou pegar a raiz de y2 menos y ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, né? Então, aqui embaixo vai ficar raiz, ó, vai ficar m2 menos m1 ao quadrado, menos 1 menos 1 ao quadrado, né? Porque as coordenadas x são iguais, né? Então, essa distância aqui vai ao quadrado, né? Então, vai ficar esse daqui ao quadrado é igual ao P1. Mesma coisa, gente, mesma coisa, ó. A distância daqui para cá vai ser raiz de m1 menos 0, 1 menos 0, tá? Então, vai ficar somente a raiz de... m1 menos 0 ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado, tá? Que é a diferença do y e a diferença do x. Então, vai ficar OP1, m1 ao quadrado mais 1 quadrado. Tá? E essa distância aqui, mesma coisa. Raiz de m2 menos 0 ao quadrado mais m1 menos 0 ao quadrado. Fica m2 ao quadrado mais 1
ao quadrado. Então, vai ficar raiz de m2 ao quadrado mais 1 quadrado. Tá? E aí, beleza que essas raízes aqui vão todas embora. Isso aqui já vai dar zero, né? Ó, que coisa boa. Isso aqui é zero. O que é que nós temos? A raiz de m2 menos... só cancela aqui essa raiz com essa aqui. Então, eu vou ter m2 menos m1 ao quadrado vai ser igual a m1 ao quadrado mais 1, mais m2 ao quadrado mais 1. Tá bom? Beleza. E aí, vamos abrir esse binômio aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tá? E aqui vai ficar igual a m1 ao quadrado mais 1 mais 1 é 2, né? m2 ao quadrado mais 2. Tá? Pronto. Deu certo, apareceu, ó. Porque esse m1 com esse m1, esse m2 com esse m2, tá? O que que nós temos? Menos 2, m1, m2, igual a 2. Corta o 2 com o 2, fica menos 1. Então, chegamos que m1 vezes m2 é igual a menos 1. Tá? Como a gente queria demonstrar. Então, importante. Recapitulando aqui. Recapitulando rapidinho. Se duas retas forem paralelas, reta 1, reta 2, então M1 igual a M2. Tá? Se duas retas forem perpendiculares, reta 1, reta 2, então M1 vezes M2 é menos 1. Tá? Isso aqui vai ser muito importante lá em cálculo, quando vocês forem ver derivada e aplicações das derivadas, para encontrar a equação de uma reta muito famosa, que é a equação da reta tangente. Tá? Beleza. Aí o que eu quero fazer agora é um exercício envolvendo essas coisas de inclinação para a gente e esses dois teoremas. Vamos lá para esse exercício, que ele diz o seguinte: dada a reta R com equação 5x mais 4y menos 20 igual a 0, encontre uma equação da reta que passe pelo ponto 2 e menos 3 e A seja perpendicular à reta R e B seja, A seja paralela à reta R e item B seja perpendicular a esta reta R, tá? Então veja o seguinte, ele deu essa reta de referência. E como ele já disse que a reta que a gente quer é paralela a essa daqui, e a outra é perpendicular, então se está falando de reta paralela e reta perpendicular, a gente precisa da inclinação, né? Então vamos atrás primeiro da inclinação da reta R. Então a inclinação da reta R primeiro. Tá? Para achar a reta R, vamos colocar isso aqui na forma reduzida. Isola o y, tá? Então eu tenho, ó, 4y vai ser menos 5x mais 20. Faço 4 dividindo, y é igual a menos 5 sobre 4x mais 5, tá? Achamos a forma reduzida. O coeficiente angular é a inclinação, então a reta MR vai ter inclinação menos 5 quartos. Pronto. E aí para o item A reta que a gente quer vai passar por esse ponto, ela é paralela a essa reta. Então, a inclinação dessa reta que a gente quer é igual à inclinação da reta R. Então, y menos y0 é igual a m x menos x0, tá? x0, 2, y0, menos 3. E a inclinação, menos 5 quartos. Tá? Então, a gente tem y menos 2 é igual a menos 5 quartos. Opa, y mais 3, né? Desculpa, que o y é 3, ó. Cadê? Ó, menos 3, tá? Aqui x menos 2. Pronto. E aí, como é que fica? Ó, passa esse 4 multiplicando todo mundo ali, tá? Então, ele vai ficar aqui 4y, mais 12, igual a menos 5x, mais 10.
Passa, aí vamos deixar na forma canônica, né? Passa esse 5 para cá e vem esse 10, vai ficar 12 menos 10, vai ficar 2, né? Então, é 4y mais 5x mais 2 igual a 0. Esta é a equação da reta paralela. Aí, para a reta perpendicular, item B. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Tá? Olha só, vamos atrás da inclinação aqui. M1 vezes M2 tem que ser igual a menos 1. Quanto que é uma? Menos 5 quartos. Ah, então menos 5 quartos, M2 igual a menos 1. Então, a nossa inclinação aqui vai ser 4 sobre 5. Tá? Vai ser 4 sobre 5. É sempre assim, ó. Você pega esse aqui, inverte e troca o sinal. Simples. Inverte, troca o sinal. Inverte, troca o sinal. Ó, inverteu, 5 quartos virou 4 quintos, trocou o sinal, negativo, ficou positivo. Pronto. Aí agora, vamos substituir os pontos e botar essa nova inclinação. Y mais 3 é igual a 4 quintos x menos 2, tá? Passe 5 multiplicando, 5y mais 15 é igual a 4x menos 8. Bota na forma canônica, 5y menos 4x, aí vai ficar esse 15 mais 8, 23. Então, mais 23 igual a 0. E chegamos nas equações das duas retas que se pedia. E aí, agora, gente, para fechar, eu vou trazer um resultado muito interessante, que é determinar o ângulo entre duas retas em função das suas inclinações, tá? Então, com o que a gente já viu de inclinação da reta, dá para a gente determinar qual é o ângulo entre duas retas, tá? Então, veja só. Sejam R1 e R2 duas retas não verticais, tá? Por que não verticais? Porque a gente está trabalhando com inclinações. E a inclinação da reta vertical não é definida, tá? Que se interceptam e não são perpendiculares. Se as retas forem perpendiculares, o produto das inclinações dá menos 1. Se a gente olhar para aqui, vai ter uma divisão por 0, tá? Então, não é definido. Mas se você for pensar um pouco mais informal, né? Esse daqui, ele vai tender a 0, que está aqui embaixo, né? Se ele está tendendo a 0, isso aqui está tendendo a 90 graus. Lembre que a tangente de 90 graus não é definida, né? Então, veja. Seja R2 a reta com maior ângulo de inclinação. Desculpa, aqui faltou, seja R2 a reta, tá? Com maior ângulo de inclinação. Então, se M1 for a inclinação da reta R1, né? Seja R2 a reta, tá? Se M1 for a inclinação da reta 1 e M2 a inclinação da reta R2, então, e θ for o ângulo entre as retas, então a tangente deste ângulo é a diferença das inclinações dividido por 1 mais o produto dessas inclinações. E aí, vamos lá. Pela informação que ele deu, nós temos... Vamos fazer um desenho de como está a situação. Então, a gente tem duas retas aqui. Eu vou fazer esta reta e essa reta aqui, tá? Ele está dizendo que a reta R2 tem maior ângulo de inclinação. Então, essa aqui vai ser a reta R2, essa aqui vai ser a reta R1, tá? Então, eu tenho este ângulo aqui, que vai ser o θ2, tá? E este ângulo aqui vai ser o θ1, beleza? Então, olha só, o que temos, que o ângulo θ entre as duas aqui, ele vai ser θ2 menos θ1, tá? Esse ângulo aqui vai ser a diferença desses dois ângulos. Então, vamos atrás da tangente desse ângulo aqui, tá? Vamos atrás dessa tangente. É só fazer a continha, tá? E depois identificar que são as inclinações. Lembrando que a inclinação é a tangente do ângulo do ângulo da reta, tá? Que ele faz com a horizontal, tá? Cuidado, isso aqui não é a inclinação desse ângulo aqui não, tá? Isso aqui é a tangente do ângulo mesmo, tá?
Então, ó, tangente de θ será tangente de θ2 menos θ1. E agora vamos usar a nossa boa e velha trigonometria. Tá? Tangente seno sobre cosseno. Então, aqui em cima vai ficar seno de θ2 menos θ1 sobre cosseno de θ2 menos θ1. Tá? E agora a gente vai usar a soma de arcos, né? No caso, diferença de arcos. Então, seno de θ2 menos θ1 vai ficar seno de θ2 cosseno de θ1 menos seno de θ1 cosseno de θ2. Deixa eu só fazer essa lembrança aqui a vocês, tá? Deixa eu colocar bem aqui. Quando a gente tem seno de A mais B, né? Ele vai ficar seno de A cosseno B mais seno B cosseno A, tá? Se ele for negativo, aqui fica negativo. Então, se eu tenho seno de A menos B, ele fica seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A, tá? Então, a gente já tira que aqui em cima ele vai ficar seno de θ2, seno de θ1 é θ2, né? Que eu tô fazendo θ2 menos θ1. Então, θ2 é o A, θ1 é o B. Então, fica seno de θ2 cosseno de θ1 menos seno de θ1 cosseno de θ2, tá? E aí aqueles bisous, né? Quando é seno da soma da diferença é seno, cosseno. Quando for cosseno de A mais B, é seno, seno, cosseno, cosseno. Mais uma lembrança aqui. Quando a gente tem cosseno de A mais B, aí o cosseno é seno, seno, desculpa, cosseno, cosseno, seno, seno. Como assim, professor? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, lá da nossa geometria, tá? E se for menos, aí troca o sinal aqui para mais, tá? Então, se a gente tem cosseno de A menos B, aí ele fica cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Só essas lembranças aqui, eu vou usar agora aqui, ó. E vai ficar cosseno de θ2, cosseno de θ1, mais seno de θ2, seno de θ1, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero, ó, se a gente olhar aqui, né, eu quero que apareça essas tangentes. Esse M2 é tangente de θ2, esse M1 tangente de θ1. Então, para que apareça uma tangente, eu vou colocar em evidência o cosseno de θ2 e o cosseno de θ1 aqui embaixo. Por quê? Quando eu botar em evidência, aqui vai ficar seno sobre cosseno, já vai virar tangente. Já vai aparecer para a gente aqui. Então, veja. Lá em cima vai manter seno de θ2 cosseno de θ1 menos seno de θ1 cosseno de θ2. Beleza. Aí embaixo eu vou colocar em evidência cosseno de θ2, cosseno de θ1. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui cosseno de θ2, cosseno de θ1 em evidência. Aqui em cima vai ficar 1 mais seno de θ2, seno de θ1 sobre cosseno de θ2, cosseno de θ1. Tá? Veja que esse vezes esse está aqui e esse vezes esse vezes esse está aqui e esse vezes esse vai cortar, vai ficar esse aqui, tá? E aí, ó, daqui já sai o meu M2 e daqui já sai o meu M1. Pronto, tá? E aí, ó, esse sobre esse, quando eu dividir, ó, M2, M1, e esse sobre esse, vai ficar... É porque é tangente, né, ó? Vou separar esses dois aqui. Veja só, esse aqui já tá prontinho, 1 mais M2, M1, tá? Então,
ele vai ficar aqui, ó, em cima. Seno de θ2, cosseno de θ1, cosseno de θ2, cosseno de θ1, menos. Aí lá em cima, seno de θ1, cosseno de θ2, cosseno de θ2, cosseno de θ1. Embaixo sobrou 1 mais M2, M1, bem direitinho, tá? E aí, veja, cancela esse cosseno com esse cosseno, cancela esse seno com esse seno. O que é que sobra? Seno de θ2 sobre cosseno de θ2 é tangente de θ2, que dá inclinação da reta 2, M2. E esse aqui, ó, cosseno... Opa, desculpa. Eu corto aqui cosseno de θ2 com cosseno de θ2, tá? Tá? Não é assim não, tá? Corto cosseno de θ2 com cosseno de θ2, esses dois aqui, ó. Aí, seno de θ1 sobre cosseno de θ1 dá inclinação M1. Então, chegamos. Então, aqui ele vai ficar M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1. Tá bom? Beleza, né? Vocês viram, eu passei o traço errado aqui, tá? Não é esse aqui, não. Corta esse cosseno com esse daqui, tá? Então, gente, ó, tá bom por hoje. Nesse vídeo nós fizemos um caminhado bem longo sobre geometria analítica. Nós trouxemos aqui os principais conceitos que vão ser usados lá no cálculo, tá? Então, a gente trouxe retas e coordenadas, falamos sobre distância entre dois pontos, inclinação da reta. Inclinação é uma coisa muito importante para cálculo. Vimos alguns teoremas sobre as inclinações, a inclinação, o ângulo entre duas retas agora, e vimos também a equação da reta na forma ponto inclinação. Então, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal. Vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. E quando vocês se inscrevem aqui, o algoritmo do YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.